Eu queria mostrar para vocês aqui uma competência específica nessa aula. E vocês vão me ajudar a construir essa competência, tá? Eu vou pegar aqui, vou listar todas as referências para a competência 2 que o edital do Enem propõe para nós. Tá? Vou listar lá. Eles colocam lá como exemplo, competência 2, para a gente lembrar dessa competência, Arthur. Como é que a gente faz isso? A competência 2 exige de nós que a gente seja capaz de estabelecer relação com outros ramos do conhecimento. Em outras palavras, seria assim: eu consigo associar o meu texto com outro texto, com uma outra referência, como se fosse um texto paralelo. Eu gosto muito daquela ideia, eu sempre digo isso, gosto muito daquela ideia de que a gente faz redação como se fosse um texto da internet. Quando você cria um texto novo, cria um link, né, Arthur? Não é assim, Vitória? A gente que faz, clica em cima e abre uma outra página. É exatamente essa ideia que a gente tem para essa competência 2. É o chamado intertexto. No caso da internet, chama de hiperlink ou link, né, que você faz e vai abrindo página depois daquilo. Eu acho muito legal essa ideia porque vai me obrigar a fazer estratégia de argumentação, a redação toda. É isso que eu vou fazer aqui. Vocês vão propor um tema e o professor vai fazer desse jeito. Todos os parágrafos, até na conclusão eu vou fazer, até na conclusão. Todos os parágrafos eu vou fazer. Pelo menos uma estratégia. Quem vai escolher a estratégia serão vocês. Eu monto a redação, mas a partir do conceito da estratégia que vocês vão me dar. Tá bom? Olha lá. Meu parágrafo de introdução tem uma característica. Vocês é que vão montar esse parágrafo comigo, tá? Vocês é que vão montar esse texto comigo. Então eu comecei com o que o Arthur pediu. Tio, comece com uma alusão histórica. Eu estou falando da competência 2, Luana. Olha como é que a gente faz competência 2 e 3 ao mesmo tempo, dando profundidade argumentativa, dizendo para o corretor que você é diferente, dizendo para o corretor que você é especial, que a sua redação não é simplista, que não é uma redação feita apenas na superfície, que você consegue verticalizar. Isso é competência 2, tá lá. Qual é a competência 2? Talvez para mim é a mais difícil. Não, gramática é mais difícil, que vocês têm muita dificuldade com gramática. Bora lá, competência 1. Mas o que é competência 2? É a capacidade de argumentar, de marcar intertexto, de fazer minha redação dialogar com outro ramo do conhecimento. Olha lá, dialogar com outro ramo do conhecimento. Com a história, com o cinema, com a filosofia, com a literatura. Tá aqui, ó. Olha a referência histórica aqui. Vocês já ouviram falar certamente de capitanias hereditárias, não já? Pois é. Lembra que da aula de história... Olha onde está, Luana. Olha onde está, Arthur. Olha onde está, Marquinhos. Dá uma olhada. Onde aparece. Na minha redação. Aí eu venho para cá e vou ler. No início do século XVII, a implantação do modelo das capitanias hereditárias foi decisiva. Tem uma vírgula aqui? Não. A implantação do modelo de capitanias hereditárias foi decisiva. A implantação foi decisiva para o modelo de ocupação do território. A proposta daquela época lá foi dividir o país em porções. Juninho, vê se ele está ligado aí. Em porções de terra destinadas a famílias tradicionais, grandes latifundiários e protegidos da corte. Deu-se ali o começo da negação do chão aos seus verdadeiros donos e também de uma segregação social que chega até os dias atuais. Agora eu vou falar, essa parte é muito importante aqui, meninos. Eu digo assim, ó, desse modo, é fundamental avaliar os desafios impedidores da garantia de terra aos índios. Quais são os desafios? Quais são os desafios? Primeiro desafio aqui, segundo desafio aqui. Mas o corretor sabe do que eu estou falando. Qual é o tema da redação? O tema da redação é sobre demarcação das terras indígenas, sobre terras indígenas. Lá vou eu, fique à vontade. Daria para continuar com a prova de consequência mesmo? Uma boa pergunta. Dá para fazer. Só que a minha proposta inicial não era estabelecer causa e consequência. Porque se for assim, eu digo para o meu corretor, eu preparo ele para isso, tá? Perdão. Eu vou falar de fatores, eu vou falar de 2 causas. Eu vou falar de 2 desafios. Até dá para fazer causa e consequência, mas se for para fazer causa e consequência, eu não faço assim, né? Eu disse chegar bem aqui, ó. É fundamental avaliar as causas e consequências impedidores de garantia. Aí eu dizia isso para o corretor. E eu já preparo ele para isso. Meninos, o meu parágrafo de introdução. Vejam só como é importante mudar a cor do pincel. Está exprimido ali, vocês vão perdoar porque eu quis colocar
Quais são... Isso aqui no edital do concurso, está no edital do Enem. Essas citações, alusões históricas, comparação, está lá no edital do Enem. Arthur, ficou exprimido ali, mas dê uma olhadinha, vê se você acha um período do tio que está solto. Quando vocês aprenderem a marcar essa cor, quando aprenderem a trocar a cor do pincel, a trocar a cor da caneta, vocês vão ficar muito fortes. Sobretudo quando está começando a escrever, né, Vitória? Quando você compreende que essa transição é importante, e quando você acha esse elemento aqui, ninguém segura a nossa redação. A proposta lá das capitanias hereditárias foi dividir o país. Deu-se ali, naquela época, deu-se ali, e depois desse modo. Todos eles com a transição. Todos eles com a transição. Eu já ia falar disso na outra aula, mas isso é competência 4. De novo, só os muito bons é que podem fazer. Vou fazer assim, vou fazer um pontinho aqui e vocês vão ajudar o professor. Quais são os desafios para a demarcação das terras indígenas? Imagine que você não quis fazer logo de... Não, professor, eu quero fazer o parágrafo de introdução. Depois eu me viro. Mas eu quero colocar 5 linhas no papel. Colocar 5 linhas no papel significa você está avançando com a redação? E vamos começar 12:30 a prova do Enem? Quando deu 12:40, você olha, tem 5 linhas escritas. Puta que pariu. Aí você olha para o lado, o cara não sabe nem o que está fazendo. Faz rir. Não vai passar. Tem que dizer que é para fazer pressão psicológica. Aí o outro, ai meu Deus, ainda estou aqui lendo o tema. Pô, já tô... Vou começar a linha 6 aqui, maluco. Se tu quiseres, ano que vem, eu te consigo desconto lá no cursinho, porque tu já dançou esse ano. Lógico que é uma brincadeira, mas a ideia é essa mesmo. Funciona muito bem na cabeça da gente imaginar que o texto está avançando. E aí você pode fazer assim, você pode avançar sem se detalhar, sem fazer os 2 tópicos frasais aqui. Basta usar a palavra causa, fatores. Aqui eu fiz desafios. Sexta-feira eu falo da gente montar... Vocês vão ver na aula de hoje, que está gravada lá, que já coloquei lá no Telegram, 3 horas. Vocês vão ver como é que produz o texto usando uma palavra só. Uma palavra para um parágrafo, uma palavra para outro parágrafo. A gente fez isso também na aula de ontem. Bom, agora eu vou fazer o parágrafo de argumentação, mas vocês precisam me ajudar. Quais são os 2 motivos para a não demarcação das terras indígenas? Quais são os desafios? Alguém tem ideia aí? Pode ser herança histórica. Pode ser herança histórica. Tá bom. Eu vou fazer herança histórica aqui e no outro eu vou falar do modelo agropecuário brasileiro, né? Não há espaço nesse modelo para terra de índio. Por que vocês acham que agora o governo quer invadir terra de índio? Porque a terra é boa. Já ouviram falar na reserva Raposa Serra do Sol? Lá em Roraima? A terra é maravilhosa. Tipo assim, tem 1000 índios e um território do tamanho da França. Só que aí os produtores de arroz e soja querem ocupar lá. E o governo diz assim, não, pô, mas a gente vai produzir. Eu vou produzir para o Brasil inteiro, eu vou deixar a terra para 1000 índios. Esse modelo que a gente tem invade a terra indígena para o garimpo ilegal, para retirada de madeira, para produção de soja, para a criação de gado. O modelo econômico que nós temos não permite mais a... Porra! Desculpa, eu me empolguei. Beleza? Vamos lá, primeiro parágrafo de argumentação. Escolha para o tio. Quanto tempo eu levei? Só para saber quem é que manda. Meninas, vocês já imaginaram se vocês fizerem... Não precisa fazer na redação definitiva, não. Se vocês fizerem no borrão, 6 minutos, vamos lá, 6 minutos. Por que o tio está insistindo tanto? Para o pessoal que já é terceiro ano esse ano, para o pessoal que já vai fazer a prova, assim, pô, é essa a prova, professor Ludmila. Nós não podemos fazer essa redação em mais de 1 hora. Não, nós não temos esse direito. Tem uma prova esperando por nós, são 90 questões de múltipla escolha de linguagem humanas, em que muitos casos, a Luana sabe disso, já fez Enem ano passado, em que muitas vezes a gente chega para fazer a prova correndo, porque a redação ficou lá me atrapalhando 1h30, 1h40. Nós não temos o direito de... Vocês não têm direito de fazer isso comigo. Não tem. Com o histórico de vocês, com os projetos de vida de vocês. Não tem.
Está aqui, ó. Vocês pediram um exemplo? Está bem aqui, ó. Por que exemplo é bacana? Porque ele sustenta o argumento. O exemplo é legal porque ele diz assim, sabe a minha tese? Está aqui, ó. Está aqui a defesa da minha tese, está aqui a defesa da minha opinião. Eu disse assim, inicialmente, como vocês me pediram, é preciso considerar tratar-se de uma questão com forte componente histórico, como você pediu. Lá vai. Desde a chegada dos portugueses à terra de Veracruz, definiu-se que os silvícolas, ou os índios, seriam dobrados à força do poder eurocentrista, à religião, à cultura e à imposição da vontade dos portugueses. Dessa forma, nunca se aceitou que os índios tivessem direito a terras demarcadas ao chão em que nasceram. Ainda hoje, a reserva invadida dos índios mundurucus no sudeste do Pará ou a destruição da vegetação de terras pataxós em Mato Grosso são desdobramentos dessa visão histórica de negação dos direitos. Sem reagir contra tal postura segregadora e preconceituosa, já troco. Não será possível resgatar uma dívida contraída desde Cabral e do padre José de Anchieta. Ó, essa dívida nossa com os índios é muito antiga, muito antiga. Como você disse, é verdade, professor. Desde lá de trás a gente nunca imaginou, né? A gente pensou nas capitanias hereditárias, mas a gente nunca imaginou, não, o índio tem que ter terra para ele. Por que teria? Por que teria? Porque é direito deles. É direito dos índios terem acesso à terra. A terra é deles. O exemplo, eu aproveitei, olha o que eu fiz. Como você pediu uma alusão histórica, seria impossível não fazer menção ao passado, né? Mas a força do meu parágrafo de argumentação é esse exemplo aqui, ó. Como vocês pediram. Ainda hoje a reserva invadida dos índios mundurucus no sudeste do Pará e a destruição da vegetação de terras pataxós em Mato Grosso são desdobramentos daquela visão lá de trás, de que os índios não têm direito a coisa nenhuma. Levantem a mão quem acha isso difícil. Eu duvido se vocês não assistiram isso no Jornal Nacional esses dias. A terra mundurucu no sudeste do Pará está sendo invadida para garimpo, para exploração fundiária, para exploração de madeira, para destruição da floresta, para colocar no lugar campos, pastos e plantação de soja e arroz. Qual é a diferença? Eu não sou bobo, né? Eu não sou bobo. A informação se transforma em argumento. Eu não sou bobo. É isso que a gente chama de repertório. E é essa crítica que eu faço a vocês. Quando dizem assim para mim, professor, mas eu não tenho o que dizer. Você não tem o que dizer? Puxa vida, você é bombardeado de informação todo dia. A diferença é, eu transformo isso em retaguarda. Ó, tá aqui atrás. Se eu precisar... É isso. Tem mistério não, né? Tem mistério não. Terminou o meu parágrafo. E o meu parágrafo tem um filme. O meu parágrafo tem um filme. Você viu, Adidas? O meu parágrafo tem um filme. Vocês pediram e o tio fez. Tem um filme lá. Assistam a esse filme. Chama O Último dos Moicanos. Alguém já assistiu? Coloque lá. O Último dos Moicanos, Daniel Day-Lewis, que é o ator principal, que é o protagonista da história. O Daniel, é um filme lindo. Você conhece Moicano? Moicano do Neymar, né? Pois é, o Moicano do Neymar, e se Deus quiser o Neymar... Chegou agora há pouco o JBL, chegou com o JBL ouvindo pagode e Moicano, ou seja, a PSG vai dar um sacode hoje. Quem é Neymar aqui, além de mim? 2, 3. Por que a gente não gosta do Neymar? Porque a gente é invejoso. Porque a gente é invejoso, a gente não gosta. Você não gosta do Neymar? Não? Você não gosta? Ah, tá. Tem um monte de gente na internet que tem alguma coisa contra. Gente invejosa. Porque a gente não pode ter um ídolo brasileiro negro, né? Que faça sucesso, que mora em Paris. Que namora a Marquezine. Marquezine foi minha aluna. Não foi Otimar. Fazia a quarta etapa, não sabia nada. Era burro que só Marquezine. Tenta outra coisa, minha filha, que se for vestibular você não vai conseguir, não. Ela terminou fazendo EJA. O meu pai... Que bobagem. Eu disse que seriam 2 fatores, né? Dois desafios. Olha o segundo qual é. Outro fator determinante para a resistência na demarcação de terras indígenas é o modelo de agricultura e pecuária adotado pelo Brasil. Ou adotado no Brasil. Viram? É outra justificativa. Ah, corretor ama isso, gente. Corretor ama isso. Mas você vai ter que justificar, né? Eu vou.
Convencionou-se a imaginar que a produção de soja, milho, algodão e carne não é compatível com terras indígenas, com sustentabilidade e florestas em pé. Com isso, é comum observar a invasão de áreas demarcadas sob a justificativa de que não é possível frear o progresso, as exportações e a produção de commodities. A questão foi poeticamente exposta no filme O Último dos Moicanos, no qual uma tribo se desloca por um extenso território a fim de resistir à modernidade e não se dobrar à agricultura e ao gado. Os moicanos brasileiros geralmente são engolidos por uma sanha capitalista voraz, que não vê fronteiras para a conquista do lucro. Prontinho. Não, tem mistério aí, meninos? Digam aí pro tio. Tem não, né? Tem, não, tem mistério? Ah, já, divisa aqui, Arthur. Ache um erro do tio aqui, Lud. Ache um erro de gramática aqui. Não achar porra que vão. Por que não vão? Porque eu não sou bobo. Porque eu estou fazendo a minha redação para ser exposta para vocês. É a mesma coisa que vocês vão fazer. Vocês vão produzir um texto para alguém ler, Arthur. E o que a gente faz quando não quer ser avaliado de maneira ruim? A gente se cuida, a gente se protege. O que eu faço para me proteger? Eu não sou bobo. Eu faço assim, olha. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Eu marco o período, eu domino o período. Porque é muito mais fácil eu corrigir 2 linhas do que 10. Eu explico. Outro fator determinante para a resistência na demarcação de terras indígenas é dar uma vontade maluca de colocar uma vírgula aqui, né? Sei de onde é que vocês tiram essa porra aí. É assim, olha. Outro fator determinante para a resistência na demarcação de terras indígenas é... E por que coloca uma vírgula aí? Não, professor, ficou muito grande o sujeito. Mas você que escolheu o sujeito grande, porra. Desculpa. Foi você que escolheu o sujeito grande. Então, se o sujeito é grande, você não pode separar por vírgula, mesmo ele sendo grande. É o modelo de agricultura e pecuária adotado no Brasil. Por que é adotado, tio? Porque é modelo. Modelo adotado de agricultura e pecuária. Por isso, concordância com o masculino. Ponto. Convencionou-se, eu não começo com o si, né? Convencionou-se a imaginar que a produção de soja, milho e algodão, agricultura, e carne, pecuária, não é compatível, o modelo não é compatível, o modelo é que não é compatível. A produção que não é compatível com terras indígenas, com sustentabilidade e florestas em pé. Ponto. Com isso, agora sim, agora com isso tem vírgula. Why, teacher? Why, teacher em inglês? Why, teacher? Por quê, menino? So, because. Como eu fiz um conector aqui, vírgula para separar o conector. Se tivesse, isso é comum. Se não tivesse com. Se tivesse isso é comum, aí não teria uma vírgula, né? Com isso, é comum observar a invasão de áreas demarcadas sob a justificativa de que não é possível frear o progresso, as exportações e a produção de commodities. Mas tão bacana falar commodities, porque é escrito com 2 M's. Se o cara sabe escrever commodities, ele tem que passar para a medicina. Ele tem que ir para Harvard. Ninguém sabe escrever commodities. Sabe quem passa para a medicina em Harvard? Yale, MIT, sei lá, Sorbonne. Né? UCLA. Unip aqui na... Unip é bom também. Oi, minha filha. Commodity, não interessa, mas o que é legal é... Todas as vezes que você falar de produto que não é manufaturado, que não é trabalhado, é commodity. Então, no Brasil, a gente vive das commodities, né? A gente exporta minério de ferro, não é trabalhado. Soja, in natura, não é trabalhado. Algodão, não é trabalhado. Então, a gente exporta commodity. Carne. Quando a gente compra enlatado. Quando a gente compra soja enlatada, a gente compra o suco de laranja engarrafado. A gente vende tudo em forma de commodity. E compra processado, já manufaturado. Chama commodity, não esqueça que você pode usar isso, é bem legal. Dá para usar em uma série de situações, tá? Commodity é isso. Escrito assim, 2 M's, sorry. É assim, ó. Bom sinal. Se não escreve, porque no dia você vai poder escrever desse jeito, no plural. Commodities, no singular, commodity. No plural, commodities. A transição, a questão, bem aqui, ó, foi poeticamente exposta. Ah, isso aqui tá me tirando sono, meninos. Não vou mentir para vocês, está me tirando sono, Vitória. Acontece assim. Vocês têm uma série de alternativas de argumentação ali, né? Uma série de alternativas. Mas, na hora de usar, está cristalizado. Tem o Immanuel Kant,
coeducante é um dos maiores males da sociedade é a ignorância. Ótimo. Mas encaixa nessa proposta de redação? Se não encaixar, a gente só ganha ponto da competência 2. A gente perde da competência 3. Pelo amor de Deus. Não façam isso pro tio não, tá? O professor, o senhor prometeu para nós que o filme estaria associado com o tema. Então tá bom. Essa questão aqui de cima, foi poeticamente exposta no filme O Último dos Moicanos. Tem aspas aqui, tá? No qual, no filme, uma tribo se desloca por um extenso território a fim de resistir à modernidade e não se dobrar à agricultura e ao gado, como eu havia dito aqui em cima. Aí aproveita a palavra moicano e associa os moicanos brasileiros, que é uma tribo, né? No Brasil é diferente, né? Eles são engolidos por uma sânia capitalista voraz, que não vê fronteiras, vai atropelando tudo. Tem terra indígena, vai levando. Não interessa. Não interessa. É mistério? Digam pro tio, é difícil. Em quantos minutos eu levei aqui? 5 minutos? Pô, desculpa, eu demorei um pouco. Olha só, meninos, o tio fez os 2 parágrafos de argumentação em 10. Ali 5, aqui 5. 10 minutos. 10 minutos eu fiz o parágrafo de argumentação. Por que sou melhor que vocês? Não. Provavelmente vocês têm mais repertório do que o professor. Porque são mais antenados, porque são mais lidos. A única vantagem que eu tenho é que eu vivi mais, então tenho mais experiência. Só isso, mas eu não tenho mais aula de sociologia, filosofia, história, geografia. Vocês têm todas essas aulas, por que não aparece aqui na redação então? É porque a gente é bobo, ainda é, mas não ficará até o final do ano. Se Deus quiser. Façam perguntas. Pronto. Desculpem. Pronto. Parágrafo de argumentação foram resgatados com o meu parágrafo de conclusão. Texto cheio de informação, né? O quadro está cheio de informação. Queria pedir desculpa se parece que não dá em 30 linhas isso aqui. No meu texto são 30 linhas. Ana, no meu texto são 30 linhas. Na sua redação também? Quando vocês forem passar limpo, vejam se a minha redação são 30 linhas no caderno de vocês. Porque aí vocês passam a ter uma referência, né? Olha só, eu sou fã de menina por causa disso. Porque as mulheres conseguem diminuir o tamanho da letra e, ó, fazem o que quiserem com a redação. Por isso é que a maioria, 90% dos que fazem 1000, são meninas. Fácil entender por quê, né? Se a mulher diminui o tamanho da letra e continua legível, ela pode fazer estratégia de argumentação onde ela quiser. E, ó, usar a estratégia que quiser. O homem não. Usou uma, já ocupou, parece que já está fazendo um livro. O homem não presta. O homem não presta. Quem presta são as mulheres, na redação pelo menos. Olha lá. Para tentar mudar essa realidade, será preciso combater o preconceito, tal. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, crianças. Bem aqui, ó. Onde eu começo? Para isso, lá vai. Quem? Os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Quem? Devem se unir na definição de políticas de demarcação das terras. O quê? Com a titulação de espaços subjúdice. Como? A regulação de áreas já demarcadas. Como? A ampliação das ações contra a visão estereotipada. Como? Em forma de peças publicitárias de que o índio não merece o solo que tem. Com que objetivo? Com que objetivo? Resgatar uma dívida histórica. Mas não é só, né? Está falando falar do modelo econômico. É, professor, não é só o estereótipo, o preconceito. Esses órgãos lá de cima, quem? Devem ainda se unir a quem? A FUNAI, ao INCRA, ao ICMBio e à Polícia Federal. Vocês, pelo amor de Deus, não vão me perguntar, professor, eu tenho que colocar o nome? Eu tenho que colocar Fundação Nacional do Índio, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade. Se eu colocar isso, é a conclusão todinha. Imagina-se que os corretores sabem do que significa, tá? Pelo menos é um órgão responsável por essa questão ambiental no Brasil. Vocês sabem, da FUNAI, né? O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o responsável por demarcação de terras. Ó, na expulsão de grileiros, garimpeiros e agricultores, na busca por assegurar que o desejo de produzir riqueza não se sobrepõe ao Estado Democrático de Direito e que apenas 3% do território ocupado na chegada de carnaval seja retirado de seu verdadeiro dono. Onde é que está isso? Hoje ele só tem 3% do território. 3% do território só do Brasil é ocupado por índios. Há 500 anos eram 100%, né? E onde é que está esse número? Lá no texto de apoio. Pode? Pode. Pode. O dado está lá, a informação está lá, é uma informação concreta, verdadeira.
que justifica ponto de vista. Aí, a redação está prontinha. Juninho, a redação está pronta. Meninos, pessoal que está assistindo aí, a redação está pronta. Se você olhar a redação, olha lá, 30 linhas. Cada um dos parágrafos tem uma informação importante. De onde eu tiro essa informação? Do meu repertório. De onde vocês vão tirar essa informação? Dos seus repertórios, das suas leituras de mundo, da sua visão de mundo, da sua capacidade de sensibilidade, da reflexão que você faz sobre o universo que está aqui ao seu redor, que está aqui pertinho de você. Qual é a diferença? Eu trago para o texto. E vocês também vão trazer para o texto, né, Vitória? É assim, não é, Aninha? Traz para cá a informação. Eu acho que vocês lembram que eu fiz uma redação um dia desse que eu citei a sessão da tarde da Lagoa Azul para falar sobre gravidez precoce. Que eu usei Curtindo a Vida Doidada para falar sobre evasão escolar. Sessão da tarde, esse filme que está passando aí, que o pessoal está assistindo em casa, esse filme funciona como argumento na redação. O filme que eu assisti, olha, o último dos Moicanos eu assisti faz muito tempo. Foi em 1999, 2000 por aí. Eu tinha uns 3 ou 4 anos só. 7 anos. Na verdade, acho que tinha uns 10 anos só. Faz muito tempo, isso que eu sei. Não, exatamente não. Quando a gente combina com a redação, a partir daquela expectativa ali, ó, da competência 2, e tem muitas alternativas. A gente deixou de fazer citação, comparação com outras épocas. A gente deixou de fazer pesquisa, de falar de série, de livro, de geopolítica, de filosofia, de música. Se vocês fizessem uma forçação, dessem uma forçação de barrazinha, vocês achavam justificativa para qualquer uma daquelas alternativas de argumentação. Porque vocabulário vocês têm e retaguarda vocês têm também. Transformando isso em texto, ninguém segura a gente. A gente fica, olhos claros, a gente fica entre os melhores do Brasil. Por que seus concorrentes são bons? Porque eles trazem para cá o universo de informação que eles têm. Eles vão ao teatro, eles vão ao cinema e transformam isso em repertório. De desse, um professor falava comigo, o professor da UFOP, até deu entrevista ontem, o professor Percival. E eu perguntei, por que os alunos são diferentes? Eles são diferentes porque não tem repertório. Os alunos do Norte não são tão bons porque eles não têm repertório. Porque não ouvem música boa, porque não assistem a bons filmes, porque não leem bons livros. Mas vocês que leem bons livros, que assistem bons filmes e que têm um repertório mais ampliado, podem fazer a redação assim, como os seus concorrentes lá de São Paulo, lá do Ceará, lá do Rio Grande do Sul. O que a gente diz para eles? Você me respeite, você me respeite. Perguntem. Forçar a barra. Você tem razão. Não, eu sei o que você está dizendo. Professor, não parece meio incoerente dizer assim, o candidato forçou a barra. É que às vezes você tem uma citação. Você lembra? Eu acho que eu vou contar de novo a história. O menino que fez 1000, que começou a redação sobre escola para surdo. Começou a redação em 2018, escola para surdo. Escola para surdo. E ele diz que a escola para surdo, ele diz que a escola para surdo é parecido com o que aconteceu em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas não faz nenhuma menção à escola para surdo, mas ele diz assim, lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, existe um preconceito muito grande com uma moça que tem um defeito na perna, que ela é coxa. Você já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Pois é, ela é coxa. E aí o livro inteiro, o namorado dela, o Brás Cubas, disse assim, poxa, ela é tão bonita, mas coxa. Ela é uma moça muito bonita, mas era coxa. Aí o menino pega essa história assim, esse tipo de preconceito é o mesmo que vivem hoje os portadores de déficit de audição. Isso não é forçar a barra, não, gente. Ele tirou 1000. Ele tirou 1000. Se você for reparar, boa parte daquelas citações que vocês veem é forçação de barra. Às vezes dá certo, às vezes não. Na maioria das vezes dá certo para quem treina muito, né? Puxa vida, eu posso pegar o Cine Hollywood do ano passado. Já estão assistindo o Cine Hollywood que passa agora, né? Esse encaixava benzinho no tema do ano passado. Professor, mas e aí? Não dá. Um dia desse eu escrevi, acho que foi aqui na turma de vocês, eu escrevi uma redação que eu falava sobre o filme do Juventude Transviada, de James Dean, que ele fumava. Eu peguei uma cena dele fumando e transformei num argumento para a minha redação. Uma cena só, uma referência. Pronto. Forçou a barra? Lógico que sim. Não pode aparecer que não encaixa.
Se não encaixar, aí você perde a sua redação. Mas aí isso não vai acontecer. Acontece com os outros, com a gente. Esconjura o pé de pato, mangalô, 3 vezes. E estalha o dedo 6 vezes ao redor do corpo. 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E gira. Para fechar o corpo. Você acredita nisso, Vitória? Eu acredito, minha filha. Eu acredito. Negócio de corpo fechado, quebranto, coisa botada. Coloque uma pimenteira bem na frente da sua casa e deixe convidar seus colegas para lá. Poxa, mas o teu quarto está muito lindo. Puxa vida, ficou muito bonito esse teu quarto. Aí a pimenteira faz assim, existe isso, coisa botada. Olhos claros, existe isso. Então gire o dedo ao redor do corpo, nunca mais ninguém vai colocar uma olhada em você. Ou então coloque uma fitinha vermelha aqui, que é para quebranto. Mistério na redação, crianças? Mistério na redação? Não, né? Então é isso.